bom dia a todos aqueles que participam deste nosso programa de atividades acadêmicas, de leituras, comentários e glosas dos textos, registros sobre registros, que habitualmente se publicam pela Uniregistral. A seu reitor, Dr. Francisco Raimundo, eu apresento os meus melhores agradecimentos pelo patrocínio que concede a estas nossas reuniões. Também cumprimento aqueles que aqui se encontram presentes e aqueles que nos assistem pela via informática. Eu quero, ao iniciar este nosso programa, indicar aqui um preito póstumo em virtude do falecimento da dona Ana Maria Pinto Frontini, mãe da querida tabeliã, minha estimadíssima amiga Ana Paula Frontini. E meus votos de condolência e solidariedade à família. Como se diz, ainsi è la vita. Bom, vamos hoje proceder ao sorteio de 2 livros. Para aqueles que curtirem e compartilharem publicamente a nossa exposição, vamos sortear ao final da aula este livro Como Pensar sobre as Grandes Ideias, de Mortimer Adler. Já em outras ocasiões fizemos isso, esse sorteio do livro, de um exemplar desse livro. E para aqueles que estejam inscritos no site da Uniregistral, na base do EAD da Uniregistral, inscrição gratuita, como se sabe, e que tenham assistido ao menos uma aula dessas nossas aulas sequenciais, esta pequena maravilha de Etienne Gilson, Introdução às Artes do Belo. Um livro, aliás, que vem a calhar em virtude da polêmica estabelecida com a exposição que se fez no Rio Grande do Sul, do que se chamou de arte. Exposição que foi mantida por um banco, patrocinada por um banco que opera aqui no Brasil. Bem, vamos hoje seguir com o princípio da legalidade, a 12ª parte. Estamos nos aproximando já na parte escrita, os textos escritos, do termo do tratamento do princípio da legalidade. Para que tenham ideia disso, eu já mandei aqui para a Uniregistral 72 artigos. Nós estamos cuidando aqui dos 53. E eu estou esperando aguardar aí mais 2 ou 3 artigos para terminarmos o tratamento do princípio da legalidade, porque assim já se pode fechar o 2º tomo do registro sobre registro. O 1º tomo já está no prelo, a gráfica me promete concluí-lo no dia 6 de outubro. Vamos ver se vem mesmo, porque eu quero também, além de um lançamento físico aqui em São Paulo do livro, fazer um lançamento, já está acertado, em Belém do Pará, e depois na reunião, doutor Mauro, da Comissão de Direito Notarial e Registral da nossa OAB de São Paulo. Congresso, né? Congresso. Muito bem. Vamos tratar então aqui do tema. Hoje nós vamos cuidar da questão da independência do registrador. É um tema de relevância institucional, evidentemente, porque de saber se o registrador é ou não independente resulta a própria independência da instituição, ou se ela é um órgão hierarquizado ao poder público ou não. E é também um problema muito prático, porque de ser independente o registrador, e de nós conseguirmos delimitar essa independência, demarcá-la adequadamente, emerge o corolário de que ele não pode ser punido nem responsabilizar-se civilmente nos casos em que atua com sua independência, porque a independência passa a ser um atributo do dever de qualificação, não só do direito de qualificar, mas nesse caso é do dever de qualificação, de maneira que o exercício do direito, o exercício regular de um direito, correspondendo também a um dever que está imposto em lei, não é só um direito, mas é um dever, não pode levar à punição. É, portanto, necessário que nós verifiquemos se, de fato, há base para afirmar que o registrador
frui deste importante predicado que é o da independência jurídica. Predicado para mais, e isto eu chamo a atenção, que não é, se nós concluirmos que ele existe, que tem fundamento, que não é um apanágio ou benefício para o registrador, é um benefício para a sociedade. Da mesma forma como a independência de um juiz é benefício para a sociedade e não um predicado favorável ao juiz. Isso que precisa ser bem entendido. Eu aponto aqui a saída que há 3 pilares em que nós podemos apoiar a independência jurídica do registrador. Um pilar, como nós veremos, que está na legislação posta, portanto, um pilar de direito determinativo. Um segundo pilar, que diz respeito à Constituição histórica dos registros públicos. E o terceiro pilar, que diz respeito ao tipo próprio ou mais próprio do saber registral. Nós vamos tratar rapidamente dos 2 primeiros, mais indicá-los, e dedicar-nos especialmente ao terceiro desses pilares. Primeiro pilar, o ordenamento positivo. Assim, por exemplo, essa independência jurídica que nós nos referimos há pouco, vem explicitamente indicada no direito brasileiro com a Lei 8.935 de 1994, seja em seu artigo 28, que eu leio aqui, os notários e oficiais de registro gozam de independência no exercício de suas atribuições, têm direito à percepção dos emolumentos, etc. Seja em seu artigo 3º, notário, tabelião e oficial de registro ou registrador são profissionais de direito. Atenção, essa expressão profissionais de direito é indicativa da independência prevista no ordenamento positivo. Este conceito de profissionais de direito significa o jurista, vale dizer, aquele que no campo do direito exercita arte liberal. A arte liberal quer dizer a arte definidamente própria do homem livre, ou seja, é do próprio conceito de profissional de direito de jurista a liberdade ou independência nas suas funções. Bom, o problema, fazendo aqui um aspecto crítico, o problema de fundar no direito posto, a despeito da imensa vantagem de ser muito cômodo mencionar o artigo 3º, o artigo 28, para provar isso, está previsto em lei, isso é muito cômodo para o raciocínio, para a argumentação, para os discursos. Mas acontece que isso é mutável. Basta meia linha, basta uma votação no parlamento para no dia seguinte desaparecer o fundamento. Então é o tipo do fundamento que tem como contrapartida uma dose de Lexotan veio o dia inteiro. Essa é a realidade, a instabilidade normativa com que nós nos acostumamos na vida dos estados contemporâneos e que é marcante no caso brasileiro. Segunda possibilidade, aqui de algum modo, já antecipo, se atrela o terceiro pilar. É a Constituição histórica dos registros públicos. De fato, ao largo de seu itinerário, o registro público, em toda a sua caracterização, descende do notariado latino. Os registradores não gostam muito dessa afirmação, mas é a realidade, e é a realidade que, nesse momento, mais assegura a conclusão em favor da sua independência. Portanto, é preciso que aqui não se ponha um discrimen desnecessariamente pejorativo. Eu não quero ficar com os notários, ou os notários, porque o problema é que há uma descendência histórica que, nesse momento, sobretudo, desempenha um papel importante para reforçar, robustecer a ideia de independência do registrador. Descende do notariado latino e nisto vê solidado o caráter de liberdade jurídica no exercício das funções. Quando se concedeu a fides pública, a fé pública, na Baixa Idade Média, aos antigos escribas, isto é indicativo de que o Estado, na verdade, a expressão aqui vai um pouco antecipada. Falamos aqui em Estado avant la lettre, porque o que havia era o poder público naquela altura, não se chamava de Estado, que era o poder dotado de soberania política.
reconhecia um atributo eminente à atuação pessoal do notário. E, na sequência, como descende disso, quero saudar aqui a doutora Ana Paula Zomer, é uma honra que esteja aqui, doutora. Na sequência, isso se estende ao registrador. Assinale-se por oportuno que as notas dos registros públicos não se constituíram como instituições privadas. Atenção isto. Mas isto sim como instituições públicas. Eram desde a origem instituições públicas, mas públicas não estatais. Essa ideia do público não estatal parece um pouco estranha nos nossos tempos. Nós nos acostumamos tanto com a presença do Estado, com o Estado se espalhando em toda parte, que nós não entendemos muito bem o que é uma instituição pública não estatal. E bastaria, no nosso caso, um exemplo singelo. Doutor Paulo e a doutora Ana Paula, sobretudo, a doutora Patrícia, a doutora Laura, que exercem funções aí na área da advocacia, saberão compreender isso de pronto. A OAB é um exemplo marcante do que é ser uma instituição pública não estatal no direito brasileiro. Bom, mas isso é muito amplo. Ou seja, não é uma instituição privada o registro, nem nunca foi. É uma instituição pública, mas uma instituição pública comunitária, comunal, não do Estado. Vale dizer, como instituição pública, dirigida à consecução de um objetivo comunitário, político, no sentido de que serve à polis. Polis quer dizer cidade. Não meramente, portanto, ao modo de uma entidade que configure relações singulares entre indivíduos ou grupos. Isto é próprio das instituições privadas. Nas instituições privadas, o que eu trato de configurar e garantir são relações singulares, particulares, entre pessoas privadas ou grupos privados. Aqui não. O que faz uma instituição comunal é atender a exigências do bem da comunidade. Disto resulta que a independência jurídica do notário e do registrador seja um predicado de interesse público, de interesse comunitário, indisponível. Desta maneira, pode afirmar que o registrador exercita uma função pública, uma função comunitária, uma função que não pode, por evidente, subordinar-se a entidades de direito privado e a interesses particulares. Isso é importante. Não é possível abdicar dessa independência porque ela é indisponível. O registrador possui esse atributo ao modo de um interesse público, de uma característica pública da função. Por fim, quase como resultante desta Constituição Histórica, como veremos dentro de alguns parágrafos, nós temos o tema do caráter prudencial do saber próprio dos registradores públicos. Atenção para isso. Uma coisa é reconhecer e frisar que o saber tipológico mais importante do registrador seja o prudencial. Ou seja, se nós pudermos dizer de outro modo, que o registrador seja um jurista, que ele seja um jurisprudente, seja que exercite a prudência jurídica. Isso não esgota, entretanto, as funções que se exigem do registrador. Esse é o equívoco que vem ultimamente sendo cometido, ou seja, achar que o registrador se limita a ser um jurista. Ele não é. O registrador exerce algumas funções de natureza técnica. Ele recepciona títulos, custodia títulos, isso é técnico. Prenota títulos, isso é técnico, porque ele prenota todos, essa função é técnica, ele não faz nenhum julgamento. Chegou um papel de pão, ele é obrigado a prenotar se houver pedido. Ele, em seguida, conserva documentos, função técnica. Ele faz a gestão do cartório, que é uma função técnica, administrativa e financeira, responsabilidade exclusiva dele, segundo a legislação brasileira. Ele faz publicidade, isso também é técnico. E é claro que do saber técnico ele necessita funções próprias da arte, não da prudência. Ainda que também para a arte exista uma esfera prudencial da atividade, mas a atividade é propriamente artística. Sem embargo, ele é um jurista. E é na condição de jurista, é essa a função mais importante que exercita o registrador. É a mais importante, mas não é a única. É a superior, mas não exclui outras funções. Quando hoje se pensa, em alguns ramos, em abdicar de algumas dessas funções, dizendo que elas não são as mais importantes do registro, se está, na verdade, admitindo que nós cortemos o nosso braço, cortemos a nossa mão, porque não é o nosso intelecto. Ou seja, o mais importante da sua constituição orgânica são a sua alma e o seu intelecto. Então, nós deixando isso a salvo, podemos cortar seu braço, sua perna. Não é isto?
há todo um organismo, há toda uma orgânica que deve ser respeitada. E é por isso que todas as funções históricas e habituais do registro devem ser mantidas com o registrador, incluindo a publicidade. Detenhamos-nos um tanto a meditar sobre esse apontado último pilar da independência jurídica do registrador. Por que eu vou me deter nesse último aspecto? Primeiro, porque é o alicerce mais sólido entre essas funções de independência. Todas essas indicadas referências são alicerce, mas o mais sólido desses alicerces, é exatamente o do saber prudencial. E porque desse saber advém a espécie conclusiva que deve reconhecer-se no ordenamento jurídico posto nessa matéria de independência jurídico-registral. Ou seja, o que eu pretendo demonstrar é que a lei, no nosso caso, a Lei 8.935, lançou-se deste modo simplesmente mediante conclusão da natureza das coisas. Não foi por nenhuma benesse do registrador, não foi porque ele elegeu entre meios possíveis, mas porque essa era uma conclusão da natureza mesma do registro. Isso que eu pretendo demonstrar aqui. Se houver com efeito um atributo na atividade registrária que por sua mesma natureza, ou seja, de acordo com aquilo que é por essência o registro, exige alguma forma de independência do sujeito dessa atividade, teremos assim um suposto natural para a independência do registrador. Quer isso significar um dado que se recruta da própria natureza ou essência dos entes registrais. Bem, aqui faço um parêntese para dizer o seguinte: a palavra natureza, o vocábulo, o termo natureza, possui um sem número de significados. Um autor espanhol, Raimundo Pânica, escreveu um livro sobre o conceito de natureza em que ele recolhe, na língua castelhana, 700 significados, 700 acepções mais ou menos distinguidas, mais ou menos diferentes para essa palavra natureza. Aqui eu estou utilizando a natureza quase como sinônimo de essência, ou seja, no sentido de que a natureza constitui a essência em operação, ou seja, é a própria essência enquanto ela opera, enquanto ela é operativa. Corolário desta possível naturalidade será o de que os ordenamentos positivos que se refiram à independência do registrador, como já antecipei, sejam apenas consequentes ou conclusivos da precedente ordem natural e não já determinativos de algo que fosse, em princípio, indiferente no plano jurídico. Eu vou deter-me um pouquinho a esclarecer em um ambiente maior, em um campo mais extenso, essa diferença entre ordem conclusiva e ordem determinativa. Tomem-se aqui a saída algumas ilustrações. Por exemplo, que o prazo de uma prescrição seja de 3 ou de 5 anos é um tema entregue à determinação legislativa. O legislador escolhe qual prazo deve observar. Se a usucapião ordinária deve ser com 10 anos, com 15 anos, com 7, com 8, com 9, etc. Isso é um problema que o legislador vai escolher. Escolhe, em geral, à vista de circunstâncias históricas, locais, circundantes, mas assim escolhe. Porque, em absoluto, segundo a natureza das coisas, esse prazo tanto faz que seja um ou outro. Não está escrito na natureza das coisas qual é o prazo de uma prescrição. Ele só se torna jurídico, esse prazo, no nosso caso de quinquênio ou triênio, a partir do momento em que seja determinado segundo as leis cabíveis. Diversamente, a proibição do homicídio, a compulsividade das citações nos processos, a garantia do direito de defesa e de contraditório são disposições segundo a natureza das coisas. Impõe-se que se nós assinemos o direito de defesa, o direito contraditório, a proibição do homicídio, etc. Isso está de acordo com a natureza. O que não está, entretanto, disposto pela natureza a respeito disso? Qual a pena do homicídio? Qual o prazo para a defesa? Qual a forma como se fará a citação? Vamos aqui só relembrar, não falarei disso novamente, para não ser acusado de velhice demasiada dos neurônios. O episódio, só vou lembrar, o episódio célebre do processo kafkiano. Quer dizer, a citação sem que se comunique o conteúdo da acusação. Ou seja, a defesa de uma acusação secreta.
Pronto. Então nós vamos verificar que, independentemente de sabermos qual era o direito tcheco aplicável à situação do Joseph K. na obra famosa O Processo de Kafka, todo mundo se horroriza de saber que alguém vai ser condenado por uma acusação que desconhece. É assim mesmo. E por que se horroriza? Porque a natureza das coisas impõe que alguém só seja condenado se puder defender-se da acusação que lhe é feita. É muito interessante nós verificarmos que até mesmo no livro de Gênesis, Deus, por definição, tem que ser onisciente, senão não seria Deus. É claro que ele sabia o que havia ocorrido com Eva e com Adão. No entanto, dá o direito de defesa. Pergunta claramente: por acaso comesse do fruto da árvore, fruto da árvore cuja proibição lhe estava imposta? Ele sabia muito bem, mas deu o direito de defesa para que alguém se defendesse. Então, isso faz parte, isso é a natureza das coisas. Agora, há uma parte determinativa que não está na natureza. E como é que se desenvolve? Se desenvolve mediante a racionalidade. Ou seja, racionalmente, cabe, então, ao legislador determinar qual o prazo cabível. Às vezes é um prazo de 15 dias, às vezes é um prazo de 20 dias. Isso dependerá de circunstâncias. Com os métodos mais expeditos, é possível que esses prazos possam diminuir-se em alguns casos. Hoje temos a via eletrônica, então é possível que isso diminua. Ou eles começam a encontrar outros meios. Aqui no estado de São Paulo, temos essa história do protocolo integrado, então você tem que dar um pouco mais de prazo para que as defesas se exercitem, porque é preciso considerar a realidade das coisas. Mas o prazo é fixado, não está fixado pela natureza. Há de ser fixado pelo legislador. Essa é a parte determinativa. Muito bem. Há leis que se fazem per modum conclusiones, ou seja, ao modo de conclusão do que antes já estava imposto segundo a ordem natural. Ou seja, que o artigo 121 do Código Penal Brasileiro diga: matar alguém, ou seja, como norma implicitamente proibida, ou seja, a conduta de matar. Ou que se proíba o furto no Código Penal, isso é meramente ao modo de conclusão. Ali se deixa escrito, primeiro, para dar uma segurança de orientação e, ao mesmo tempo, para que o preceito secundário, que é o preceito especificamente das penas, possa ser combinado, possa ser estatuído. Portanto, não é simplesmente mediante uma determinação legislativa de turno. Olha um outro exemplo aqui. Eu moro numa região, por isso que trouxe esse exemplo, em que, surpreendentemente, em algumas conversões, eles adotaram o sistema inglês de conversão de trânsito. Sai-se pelo lado, não como nós dirigimos à direita, mas pelo lado esquerdo. Ordenar o trânsito de automóveis, de algum modo que seja, é imposição da natureza das coisas. Claro, embora nós vivamos em São Paulo e graças a uma série de problemas históricos e com administrações que acham que é melhor andar de carroça e bicicleta e morar em acampamento do que andar de carro e morar em casa, nós entendamos que o nosso trânsito seja caótico, estamos convivendo com isso. O fato é que nós sabemos que é preciso alguma regra para o trânsito. Um mínimo é necessário. Agora, ordenar a maneira britânica ou a maneira francesa de mão de direção, isso é uma questão determinativa. Caberá ao legislador, que se recomenda, observe a realidade histórica e circundante. Conceder prazo razoável à defesa é norma de lei natural. Dizer que esse prazo seja de 15 ou de 20 dias é mera determinação. Ou seja, devemos sempre considerar se a lei humana é ditada per modum conclusiones ou se o é per modum determinationes. Porque disso deriva que, na primeira hipótese, quando ela é por modo de conclusão, o legislador apenas reconhece as coisas da natureza e delas extrai a natureza das coisas. Então, ele conhece as res naturae para extrair a natura rerum, descobrir qual é a natureza das coisas. De sorte que nada pode o legislador determinar em contrário a essa natureza. Eu já mencionei aqui, eu perdi a nota disso, está acho que num livro chamado O País dos Coitadinhos, do Emil Fará. Mas eu nunca mais, eu tenho o livro, já folhei de tudo quanto é jeito o livro, não consegui encontrar essa citação, mas eu me lembro que li, eu era muito moço quando li isso. Numa cidade de um estado brasileiro, a lei municipal que resolveu dispensar a observância da lei física da gravidade. Revogar, temos que revogar essa lei, que essa lei deve ser federal, não podemos mexer nela. Bom,
Também há uma realidade física que é a natureza das coisas. Existe uma natureza das coisas físicas, uma natureza física das coisas. Também. Muito bem. Ao lado de uma natureza metafísica, aqui paramos um minutinho. Essa expressão metafísica, todo mundo sabe, quer dizer além da física. Mas ela surge de maneira muito curiosa. Quando se editaram as obras de Aristóteles, o editor, depois de colocar ali o Organon, as obras da física, tinha que editar mais um livro, em que Aristóteles tratava de outros temas, da filosofia primeira. E esse livro, como estava depois do livro da física, se chamou Além da Física, Metafísica. E aí passou a dar o nome da nossa disciplina, que essa é a mais importante das disciplinas naturais humanas, que diz respeito ao estudo do ente, ou dos entes enquanto entes. Tudo, na verdade, cabe nesse todo o potencial da metafísica. Todas as disciplinas, no fundo, são partes potenciais da metafísica. A natureza metafísica é uma essência operativa de que resulta o estado de cada um dos entes naturais, incluindo o homem. Também pode falar-se em uma natureza histórica ao lado da natureza metafísica, que é relativa à essência operativa que se liga ao estatuto de cada um dos entes produzidos pelo homem. Desse modo, ao passo que os entes naturais têm, por assim dizer, sua natura naturalis, ou seja, sua natureza natural, já os emanados da atividade humana têm uma natureza histórica, uma natura histórica. Ou seja, eles são assim porque historicamente se construíram desse modo. Pensemos nas nacionalidades. Olha aqui, nós temos podemos falar isso, a psicologia do brasileiro. Temos a psicologia do argentino. Temos a psicologia do espanhol. Por que isso é assim? Porque essas nações, essas comunidades, embora tenham todas elas uma origem comum, se desenvolveram com uma certa peculiaridade, têm a sua natureza histórica. Ou seja, existe também uma natureza histórica que não é a natureza natural, ou seja, não nasce assim, mas se vai constituindo historicamente. Há sempre vulneração à natureza das coisas, porque existe a natureza natural das coisas, a natureza histórica das coisas, quando ela não se leva em conta, ao se imporem mudanças arbitrárias dos entes artificiais, mormente nas instituições. Eu já mencionei aqui uma famosa frase de Tobias Barreto. As instituições, diz ele, que não são filhas do costume, mas produtos arbitrários da razão, não resistem por muito tempo à prova da experiência e vão logo chocar-se contra os fatos. É muito interessante isso. As instituições que não são filhas do costume, mas produtos abstratos da razão, não resistem por muito tempo à prova da experiência, mas vão logo chocar-se contra os fatos. Isto se passa por lástima com os câmbios meramente ideológicos. Muitas vezes, com efeito, a ideologia é uma espécie de religião civil. Isso se deve a Eric Feiglin ter descoberto apontado essa característica da ideologia. Por que é tão difícil combater a ideologia? Porque os ideólogos se apegam à ideologia à maneira de uma religião. E o credo religioso é o que há de mais fundo nos seres humanos. Então, em questões políticas, sociológicas, culturais, quando alguém tem posição ideológica, é difícil de ser combatido, porque ele se aferra a essa posição ideológica como ao modo de uma religião, de um credo, de um fideísmo. Ele tem fé naquela posição. Não falarei de partidos contemporâneos, mas aqueles que convivem com pessoas ligadas a determinados partidos contemporâneos sabem o que é enfrentar a ideologia. Como é difícil, pode mostrar a realidade, não aceita a realidade, que a realidade vai contra o imaginário ideológico, por se tratar de um problema de religião. Muitas vezes, com efeito, as circunstâncias impõem alterações nos entes frutificados da atividade humana. Mas essas mudanças devem responder a exigências verificadas de modo realista e não fantasista, e não por meio de devaneios. E devem elas moldar-se sempre segundo a justiça e a certeza moral de as mudanças atenderem ao bem comum. Sabem, um episódio muito interessante, conhece o episódio da velhinha de Siracusa? A velhinha de Siracusa é uma moça bem velhinha, moça de espírito, velha corporalmente, que quando a cidade de Siracusa estava se reunindo com todos os seus grandes nomes para derrubar o tirano Dionísio, essa velhinha
que sofria também nas mãos desse tirano, estava na igreja rezando, pedindo longa vida para o tirano. E, na verdade, a comunidade estava se reunindo para dar morte ao tirano, tiranicídio. O tiranicídio é um dos modelos conclusivos do direito de resistência às tiranias. Então, quando eles já estavam decidindo como fazer para matar o tirano, alguém disse, olha, há uma coisa estranha, cadê a velhinha? Ah, está na igreja. Fazendo o quê? Está rezando pela vida do tirano. Mas que coisa estranha. Como que justamente ela está fazendo isso? Então vamos ouvir, acho que convém ouvi-la. Aí foram lá, você só está rezando pela vida do tirano? Eu estou. Mas por quê? É porque eu conheci o pai e o avô dele. Ou seja, cada um que vinha era pior. As mudanças devem ser feitas, isso que chama a atenção, as mudanças devem ser feitas de tal modo que nós tenhamos a certeza moral de que ela será para melhor. Essa história de aventurar-se a mudar pela mudança, esses resultados costumam ser francamente desfavoráveis. Então é preciso muita cautela nas mudanças, muita cautela nas alterações. Não há dúvida que muitas coisas devem mudar. A tradição é exatamente isso, entrega. E entrega, não há progresso sem tradição e não há verdadeira tradição sem progresso. O papel da tradição é melhorar as coisas. E isso gera o progresso. Agora, fazer progresso sem tradição, na verdade, é salto no escuro e quase sempre redunda em grandes regressos. Coisa toda diversa dá-se com os câmbios resultantes de devaneios ideológicos, ou ainda de câmbios que convivam com interesses particulares, pouco ou nada conformes à res pública. Ao registrador público, assina-se a tarefa, eu prefiro até dizer a missão, de determinar uma dada res justa, dentro da moldura da configuração de uma res certa, ou seja, que constitui, tal se sabe, essa expressão é um pouco imprópria, é analógica, uma res justa estatística. Schlichter, uma coisa justa em princípio, na maior parte das vezes, ou como se diz, quod plerumque accidit. Não se trata de uma missão destinada a abstrações, a juízos universais, a juízos genéricos, mas isto sim é determinar aqui e agora, sobre um caso singular, a inscrição de um determinado título. Agora, nós temos aqui, para tomarmos um exemplo que me parece muito impressivo, gráfico, figura do Dr. Ulisses. Dr. Ulisses, eu tive a grande felicidade de conviver com ele nos tempos em que estive juiz na Vara de Registros Públicos, aqui na Corregedoria Permanente de São Paulo. E era evidente nas reuniões que fazíamos, toda semana fazia reunião com os 18 do Registro de Imóveis que eu queria ouvi-los. Ao escutar era evidente a solidez doutrinária do Dr. Ulisses. Todo mundo reconhecia nele um doutrinador. Mas ele era doutrinador ali nessas reuniões, nos livros que escrevia, nos artigos, no modo de pensar, mas ele não era doutrinador, e essa era a grande vantagem dele. Na hora de decidir, ali ele era um registrador, efetivamente. Sabia porque exercia a função própria do registrador. Essa é a distinção que se deve fazer aqui. Ou seja, o registrador de imóveis não se incumbe, enquanto em seu saber profissional próprio, discutir sobre a registrabilidade em abstrato de um título. Isto pode ser disputado pelo registrador enquanto faça, por exemplo, sob o modo de doutrinador, mas não o será na qualidade específica de oficial do registro, ou seja, propter officium tabulari. O que do registrador, o tabularius, se exige é que aprecie e decida se um título singular, este título, pode ou não registrar-se. É isso que interessa. Como também de um juiz numa sentença, como também em um acórdão que eu faça. Suponham que eu tenha que decidir um caso de registro. O importante não é que eu fique citando autores, o importante é que eu decida concretamente se o caso pode ou não ser levado a registro. Ora, a inclinação para a res justa ou res certa é o próprio de uma virtude moral, o hábito da justiça. Vamos fazer aqui um pequeno excurso. O ser humano possui determinadas potências. Uma potência digamos, é um princípio próximo de atividade. Isso se fala em latim frequentemente como vis, força.
Modernamente se tem falado mais, parece que é uma palavra mais adequada e vem amparada em alguns autores importantes. Por exemplo, Barbado Viejo, que tem provavelmente uma das maiores estudos de psicologia experimental contemporânea, usa a palavra energia. Ou seja, a potência é uma energia, é um princípio de atividade. Ora, essas potências estão sujeitas a determinados hábitos. Ou seja, se a potência é uma energia que está numa substância, os hábitos são qualidades perfectivas desta substância. E elas podem aperfeiçoar as potências. Mais ou menos para nós, temos aqui um exemplo, uma analogia, como toda analogia peca um pouco por deficiência, mas para explicar. Um corredor, por exemplo, ele tem que adquirir força física para poder aguentar uma maratona. Então ele tem que ter o hábito da corrida. Ou seja, é uma qualidade perfectiva dessa força física. A mesma coisa se faz com as potências orgânicas, que não necessariamente são essas físicas. Elas também são potências que nós reconheceremos no composto humano, mas aqui nós também temos outras potências que são imateriais. Temos potências imateriais, duas: o entendimento e a vontade. E o entendimento dividido em entendimento ativo e entendimento passivo. E, por outro ângulo, entre razão especulativa e razão prática, o que é importante para nós depois situarmos a prudência e a vontade. Temos também potências que são potências vitais, materiais, já não imateriais como a inteligência e a vontade. Então, aí nós temos algumas potências que são sensitivas, algumas são nutritivas, outras são aumentativas, generativas, potências motrizes e potências cognoscitivas. Aí estão os sentidos externos, visão, tato, gosto, etc. E os sentidos internos, memória, imaginação, cogitativa e senso comum. Muito bem. Estes hábitos, portanto, radicam em determinadas potências. Algumas potências são sujeitas a hábitos, outras não, por motivos que aqui não vamos examinar. Onde reside o hábito da justiça? Daí a importância de nós considerarmos as várias potências para podermos entender o relacionamento da prudência com a justiça. O hábito da justiça reside na vontade. Ou seja, em que consiste a justiça? Justiça consiste em uma inclinação, um apetite, um ânimo de dar a cada um o que é seu. E isso faz com que se qualifique a nossa vontade. O que são as pessoas justas? Que têm habitualidade de justiça. São aquelas pessoas que respondem positivamente a essa inclinação de dar a cada um o que é seu. Isso é educável. Nós podemos educar os nossos filhos. Mas, olha, temos que ser justos, não podemos ser injustos, temos que devolver o troco. Eu já contei aqui vários episódios familiares em que isso se deu. Ou seja, essa inclinação, é a nossa vontade que se inclina em ser justo. Como, por exemplo, nós temos que ter a virtude da fortaleza, que reside em outra potência, no apetite irascível, para não termos medo de qualquer coisa. Diz que a virtude da fortaleza desaparece com a primeira barata que voa, mas enfim, para não termos medo excessivo das coisas. E temos a virtude da temperança para conter o apetite concupiscível. Por exemplo, para não cedermos à tentação da gula, à tentação de luxúria, etc., desbordando desordenadamente. Para isso tem a virtude da temperança. E a justiça reside na vontade. Vamos chegar lá agora na prudência. Por esse hábito moral, ele se chama moral exatamente porque visa a dar regras para a conduta. Inclina-se à vontade à consecução de um bem. Qual aqui não um bem qualquer, mas um bem singular, um bem devido a outro. O registrador propenso a buscar o bem registral, atenção isso, existe um bem registral, que é o bem registral? A coisa certa segundo o registro, que é, como ficou dito, um dos modos comuns da res iusta, deve realizar uma reta eleição de meios para isso. Bom, eu quero realizar o certo. Quanta gente, não é verdade, na vida prática, doutor Ulisses, doutor Valdeci, que
são grandes registradores, quantas vezes terão deparado, não só no próprio exercício profissional, mas no contato com outros de seus colegas, com a ideia, olha, eu quero fazer a coisa certa, mas qual é a coisa certa aqui? O que eu devo fazer? Você tem que encontrar os meios para cumprir aquela inclinação. Ele quer ser justo, mas precisa saber como ser justo. E acontece que a virtude da justiça está na vontade, e a vontade é não cognitiva. Vontade não conhece, vontade é uma inclinação. Com efeito, o registrador quer agir bem, levando em conta aquilo que age. O que é aquilo que age para ele? É aquilo que ele registra. E, há tanto, necessita de uma eleição, o dos meios que conduzam ao fim. Mas aí se põe um problema. A vontade em que radica a virtude da justiça, como disse, a vontade de ser justo, a vontade de ser certo no registro, não esclarece onde está a res justa de dado caso. Nem aconselha sobre os meios, porque uma e outra coisa exigem algo proveniente da razão e não da mera vontade, que é uma potência, como disse, não cognitiva. Vontade em que radica a virtude da justiça. De fato, ao definir-se a justiça classicamente, mais que isso, de modo muito feliz, como a virtude de dar a cada um o que é seu, suum quique tribuere, a descoberta ou invencio quer dizer isso, invenção, descoberta, do suum, que é o direito, não pode emergir de ímpetos ou paixões. Ex impetibus, aut passionibus. Aproveitando-me aqui de uma expressiva passagem de São Tomás de Aquino no Tratado da Prudência da Suma Teológica. Senão que a descoberta ou invencio do sum, ou seja, a invenção do direito, deve resultar da razão. Assim é que eleger retamente os meios para bem agir supõe conhecer o fim e conhecer a devida ordenação para atender a esse fim. E isto exige um hábito intelectual e não simplesmente uma virtude do apetitivo, é dizer, da vontade. Sendo 5 as virtudes intelectuais, sabedoria, ciência, entendimento ou inteligência dos primeiros princípios, arte e prudência, cabe ao último desses apontados hábitos, a prudência, ditar a reta razão do agir, recta ratio adibilium, na dicção clássica, reta razão de agir. Ora, por ser a prudência a reta razão do agir e não do fazer, que é próprio da arte, enquanto virtude intelectual, ela, a prudência, atua no próprio agente, de modo que o discurso prudencial conclui num juízo de consciência, pessoal, imanente. Atenção para isso, isso é fundamental. Aqui está realmente o ponto clave do tema da independência. Enquanto as artes são um hábito destinado à produção de coisas exteriores, produz um opus exterior, o próprio da prudência é produzir algo interior, ainda que depois possa haver até uma extensão disto, como a produção de algo. O fundamental, isso é indiferente, essa parte sequencial é indiferente. A prudência se define internamente, como algo imanente. Portanto, ela se encerra ali. A partir dali, que haja ou que não haja uma obra exterior resultante da atividade prudencial, isso é indiferente. Fundamental já se cumpriu na parte interna. Portanto, é imanente, ao passo que a arte é transcendente. Dessa maneira, a eleição prudencial supõe sempre a liberdade da formação da consciência, que é o último juízo da razão prática. Isso nós já referimos na aula anterior. Sem essa liberdade, ela não poderia produzir-se como um hábito perfectivo da pessoa. A consciência se gesta por sua própria natureza em uma estrutura de liberdade pessoal, ou não seria ato pessoal, evidente. Que personalidade haveria se eu fosse coagido a agir de determinado modo? Não seria livre. Portanto, aí está o ponto que solida efetivamente a afirmação de independência dentro da sua ordem, ou seja, na ordem jurídica, de todos os jurisprudentes, de todos. Todo jurisprudente é independente, é livre no exercício da sua função, exerce uma arte liberal, seja o juiz, seja o promotor público, seja uma procuradora de Estado, como a doutora Ana Paula, seja um advogado, como o doutor Mauro, a Patrícia, a Laura, seja registradores, como o doutor Valdecir e o doutor Ulisses, sejam notários, etc. Ou seja, são, por natureza,
exercentes de uma jurisprudência, ou seja, de uma prudência jurídica que supõe sempre um extrato pessoal, algo imanente que se conclui internamente e, portanto, só pode ser livre. Nós vamos, na sequência, na próxima semana, com o registro sobre o registro 54, insistir um pouco nesse ponto, porque eu chamo a atenção que não se trata só de uma característica desta natureza histórica, ou seja, desta connaturalidade da independência com a função do registrador, do ponto de vista teórico. Trata-se de chamar a atenção para algo que é um limitador das interferências incabíveis na atividade do registrador e de um dever do registrador. Surpreende-me, por exemplo, quando eu vejo registradores que advogam, não só se conformam com as interferências nas suas funções, mas até advogam que haja mais interferências, quanto mais melhor para não assumir responsabilidades. E eu me permito dizer que isso significa não estar à altura da responsabilidade que lhe é entregue, da liberdade que lhe é dada, da delegação que lhe é otorgada. Porque parece pouco que tão pouca gente tenha esse atributo da fé pública. Parece-lhes pouco? Parece-lhes pouco saber que registradores e notários tenham esse atributo e os juízes não? Não é interessante? Vejam que grandeza é a fé pública. Vejam a importância da qualificação. E às vezes eu fico a pensar que os registradores não se dão conta disso. Outro dia eu escrevi ao Dr. Josué no e-mail ou no WhatsApp exatamente isto. Eu disse assim, assim escrevi em forma de telegrama, muitos favoráveis à independência, muitos cada vez mais favoráveis à independência jurídica do registrador, ponto. Registradores cada vez menos. Ou seja, parece que os registradores são os primeiros que não têm interesse em defender-se com essa independência. Doutora, quero agradecer ao trabalho aqui sempre muito diligente e competente da administração, do nosso pessoal técnico aqui. E vamos ao sorteio. Começamos como pensar sobre as grandes ideias de Mortimer Adler, entre aqueles que compartilharam publicamente a nossa exposição aqui durante seu transcurso. Hoje nós temos 39 na lista, foi bom, e mais de 1.300 visualizações. Oh, coisa boa. Foi bem bom nesse. Fico satisfeito. Vamos lá, número 36. Vanessa Aquino, muito bem. Doutora Vanessa Aquino, parabéns. Há de gostar desse livro com toda certeza. E vamos ao grupo dos que se inscrevem. Os alunos, nós temos 266 que assistiram pelo menos a uma aula. Sim. Número 85. Amanda Dias Matias Carvalho. Amanda Dias Matias Carvalho. Meus parabéns. Seguramente vai gostar desse trabalho que é magnífico, de Etienne Gilson, que foi um dos maiores pensadores da filosofia nos nossos tempos contemporâneos. Eu quero, ao encerrar a nossa exposição de hoje, agradecer mais uma vez a presença de todos, agradecer àqueles que nos assistiram, dizer que na semana que vem teremos o Pinga Fogo na sexta-feira, nós já vamos nos preparando para o Pinga Fogo, que é sempre interessante, será gravado na segunda, exibido na sexta-feira. Mandem perguntas para o Pinga Fogo. Lembrar que vou pedir aí ao Dr. Francisco Raimundo a gentileza de que me permita fazer aqui um pouco de publicidade do livro Registro sobre Registro, tom primeiro, que vai ser lançado. Não é só pela importância que vejo de vender esse livro, mas que parece que nós fizemos algo na doutrina brasileira e agora é preciso que cada um de nós dê lá a sua pitadinha de palpite para retificar as coisas que eventualmente sejam erradas nesse trabalho e que nós possamos todos nós evoluir no estudo do direito registral que merece. Agradeço novamente ao Dr. Francisco Raimundo, que reitor da Uniregistral, que nos dá ocasião desta aula, a doutora Maria Michalopoulos, que sempre trata desta organização com muito zelo, com muita simpatia também, me trata melhor do que eu mereço, essa é a verdade, e a todos, naturalmente, aqui presentes, cuja presença tão carinhosa me é muito cara.
Muito obrigado e até a semana que vem, se Deus deixar.